Dias Toffoli e Alexandre de Moraes estão, a cada dia que passa, mostrando todo o seu empoderamento jurídico. Eles estão exercendo multifunções, mostrando que eles não são apenas ministros comuns, mas também pessoas polivalentes que conseguem executar várias tarefas ao mesmo tempo. E pasmem vocês, tem gente reclamando de tudo que está acontecendo. Então eu não resisti, eu tive que vir aqui fazer esse vídeo em defesa dos ministros e do STF, mas antes de começar toda a minha homenagem, eu quero pedir por favor que vocês curtam, comentem e compartilhem esse vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas com esta linda mensagem de amor. E lembrar também que quem quiser comprar o livro que eu tenho aqui no meu cenário, eu deixo sempre o link aqui no comentário fixado. Comprando por esse link vocês estão ajudando o meu canal. Dias Toffoli, em parceria com Lex Luthor e a Marvel Studios, está promovendo uma verdadeira cruzada para livrar o nosso país do maior mal que nos atinge atualmente. Vocês devem estar pensando neste momento, é o tráfico? Não. É o número de homicídios? Claro que não. O número de desempregados? Nada disso, meus amores. O maior mal que atinge a nossa nação ultimamente é a fake news. E é justamente deste mal que nossos heróis e ministros estão tentando nos livrar. Tudo começou na última segunda-feira, quando oficiais de justiça se dirigiram de forma muito gentil e democrática até a redação da revista Cruzoé, solicitando que fosse retirada uma matéria. E, na verdade, o pessoal fica dizendo por aí que é censura, e não é. Não caiam em mais essa fake news, mais uma, né? Eles tinham a escolha. Eles podiam ou retirar a matéria do ar, ou pagar uma multa de 100 mil reais por dia. Eles optaram por retirar a matéria. Essa matéria é um escárnio, um absurdo, porque acreditem vocês que ela trazia documentos da Lava Jato que ligavam o ministro Toffoli a Marcelo Odebrecht com a alcunha de amigo do meu pai. Isso é um desrespeito inaceitável. Enfim, a revista retirou lá a matéria do ar, mas tomou a multa mesmo assim, que é para deixar de ser besta, né? O Alexandre de Moraes aplicou a multa da mesma maneira na revista, que é para eles aprenderem a não ficar falando mal de ministro e mostrando o documento da Lava Jato. Mas o que é isso? Onde é que a gente está agora? Depois que isso aconteceu, outro fato que chama atenção é que esse documento que existe ligando o Toffoli, que é absurdo, ao Marcelo Odebrecht, mas depois ele explicou que não tem nenhum problema, fiquem tranquilos. O juiz da Lava Jato, o Bonatti, resolveu fazer cosplay de Cátia Abreu e tirar o documento de lá, porque assim, fiquem tranquilos. O documento estava lá, mas ele não tinha nada a ver com o que estava sendo investigado, nem nada a ver com o Toffoli, nem com Lula, nem com a Lava Jato. E quem é que botou esse documento lá, hein? Como alguém em sã consciência pode ousar, duvidar, questionar que nosso ministro Dias Toffoli não seja a segunda alma mais honesta do Brasil, porque a primeira vocês já sabem quem é, né? Dias Toffoli é uma pessoa muito injustiçada e não é de hoje. Acredita que no passado chegaram a acusar ele de fazer lavagem de dinheiro só porque tinha depósitos todo mês de 100 mil reais na sua conta? É absurdo, né? Mas ele explicou a situação. Esses 100 mil reais, na verdade, era uma pensão que ele recebia da mulher dele, da ex-mulher dele, porque afinal de contas, gente, cá pra nós, quem é que consegue se sustentar hoje em dia com o preço das coisas no Brasil, ganhando um salário de ministro, pouco mais de 30 mil reais? Então ele precisava dessa ajuda aí para dar uma complementada no orçamento. Eu não entendo por que dessa perseguição toda contra o querido, amado, honesto, tchutchuco, maravilhoso, mimoso ministro Dias Toffoli, só porque ele já foi advogado do PT? Sim! E daí? Só porque ele foi condenado pela justiça 2 vezes lá no Amapá? Sim! E daí? Só porque a OAS realizou obras na mansão do Toffoli? Sim! E daí? Só porque ele recebia essa pensão de 100 mil reais por mês? Sim! E daí? Isso não quer dizer em nenhum momento que ele não seja uma pessoa honesta e que tenha total idoneidade
para julgar os processos lá do STF. Vocês têm que parar com essa mania, pessoal, por favor. E ontem, na terça-feira de manhã, foi realizada mais uma ação de justiçamento pelos nossos queridos tchutchucos amados ministros do STF. Eles mandaram fazer uma busca e apreensão na casa de 7 pessoas, incluindo o general Paulo Chagas. Foram recolhidos computadores, smartphones, tablets, tudo isso de uma forma muito democrática, de paz e de amor. Também foram bloqueadas as redes sociais dessas pessoas, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, porque esse negócio de internet, isso é muito estressante. Tudo isso foi pensando no bem-estar dessas pessoas, para que elas pudessem passar alguns dias relaxando fora das redes sociais e de todo esse caos que a gente vive hoje no nosso Brasil. Eu vou inclusive ler aqui o despacho do ministro Alexandre de Moraes para vocês constatarem com os próprios olhos de vocês como essas pessoas são perigosas e cometem crimes na internet. No caso de Omar Rocha Fagundes, há postagens nas redes sociais de propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração de ordem política e social, como, por exemplo, a publicação de 14 de março de 2019, em que se vê a seguinte frase: "O STF é bolivariano, todos alinhados com narcotraficantes e corruptos do país. Vai ser a fórceps." Que absurdo! Como alguém pode dizer isso da nossa Suprema Corte? Ficar postando, isso é um crime, postar nas redes sociais. Em outra postagem, incita a população a impedir o livre exercício dos poderes da União, afirmando que o Peru fechou a Corte Suprema do país. Nós também podemos. Pressão total contra o STF. Que abuso, que abuso! E ainda, olha isso, ele é membro da Polícia Civil do Estado de Goiás e anda constantemente armado. Aonde já se viu um policial que anda constantemente armado e posta nas redes sociais? Teve também essa criminosa aqui, a Isabela Sanches de Souza Trevisani. Postou nas redes sociais propaganda de processos ilegais para alteração da ordem política e social. Olha só o que esta menina escreveu. STF vergonha nacional. A vez de vocês está chegando. O que é isso? Que ameaça violentíssima é essa daqui? Mas ela não fica só nisso. Não fica só nisso. Ela posta pior. Olha aqui a outra postagem dela. Esta é a recepção para o ministro ladrão de toga, enquanto exibe uma cesta de ovos. Aonde chegou a violência no nosso país? Postou no Facebook e ameaçou jogar ovos. Ovos! Teve também Carlos Antônio dos Santos. Ele postou o seguinte: STF soltou até traficante. Como assim? Quem pode dizer? Jamais, jamais a nossa Suprema Corte iria fazer uma coisa dessas, gente. Ele também postou assim: é desanimador o fato de tantos brasileiros ficarem alheios ao que a quadrilha STF vem fazendo contra a nação. Quadrilha STF, ele escreveu em caps lock. Caps lock. Este homem merece ou não merece ser investigado, ter o celular e o computador apreendido com polícia entrando na casa dele? Merece. Foi pouco até. Teve também Hermínio Aparecido Nadim, que postou o seguinte: não tem negociação com quem se vendeu para o mecanismo. Destituição e prisão. Fora STF. Como assim o mecanismo? O mecanismo é da Globo Filmes. O Toffoli tá fazendo a parceria com a Marvel e com o Lex Luthor, que é um burro, meu Deus. E claro, o general Paulo Chagas, este homem jacobino, sobre ele fala o seguinte, que há postagem nas redes sociais de propaganda de processos violentos, como esses que vocês acabaram de constatar, para alteração da ordem política e social. Gente, um general que posta no Facebook é ou não é grave, ilícito? Não tem que ser tomada uma atitude? Claro que tem. E é isso que o STF está fazendo, nos protegendo de todo esse mal. As pessoas não conseguem entender que o STF ele está lutando sim pela liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela deve ser totalmente exercida pelas pessoas, mas dentro dos limites que o STF impõe pra gente.
Você pode falar os seus pensamentos, externar qualquer coisa, mas só não pode falar mal do Toffoli, desconfiar da inocência dele, questionar a sua honestidade, criticar o STF, postar nas redes sociais, entrar em grupos jacobinos do WhatsApp. Tirando isso, vocês podem exercer aí a liberdade de expressão de vocês como vocês bem entenderem. Não tá bom? Nunca estão satisfeitos também, gente. E ainda veio Raquel Dodge, a procuradora lá do Ministério Público, solicitar que nosso querido, lindo, mimoso e amado ministro Alexandre de Moraes arquivasse esse processo que está investigando a fake news, que visa somente proteger os cidadãos brasileiros, porque a competência de investigar é do Ministério Público, é só ela que pode, os outros não podem, só ela que pode investigar. Quem ela pensa que é para dizer o que Lex Luthor pode ou não pode fazer? Será que ela não sabe que desde segunda-feira ele acordou se sentindo promotor do Ministério Público? E se ele se sente um promotor do Ministério Público, quem é Raquel Dodge na fila do pão para querer obrigar, impor a cultura burguesa dela e obrigar o Alexandre de Moraes a ser um ministro do STF? Ninguém pode querer impor uma cultura patriarcal, neofalocêntrica e anticapitalista jacobina em cima dos outros. A gente precisa lutar pela liberdade de iniciativa dos ministros do STF. Se eles querem julgar, se eles querem investigar, isso é um problema da vida deles. Cada um tem que cuidar da sua vida, não é verdade, pessoal? Enquanto vocês ficam aí na internet dizendo que é censura, ficam reclamando e de mimimi o tempo todo, o que vocês deveriam, na verdade, estar fazendo é homenagens, todos nas ruas homenageando o STF. A nossa Suprema Corte é um modelo pioneiro para ser seguido pelo mundo. Infelizmente as pessoas não reconhecem isso, mas nós temos a única Suprema Corte que abre processos por livre e espontânea vontade. Ninguém foi lá pedir, eles já chegaram e já abriram. E num estilo assim, Minority Report, eles começaram a investigar um crime antes que ele acontecesse. Isso, gente, olha quanta coisa boa isso pode trazer para o país. Além de todas essas iniciativas que eu falei para vocês, eles também investigam, legislam, julgam. Isso pode render uma economia enorme para o nosso país. Vocês não vivem aí dizendo que querem que diminua o tamanho do Estado, diminuir a máquina estatal, que é o que vocês falam, né? Então, os nossos ministros estão demonstrando toda a sua eficiência, a sua polivalência. A gente podia, por exemplo, agora fechar o Ministério Público e o Congresso. Olha quanto dinheiro ia ser economizado. Quanto gasta o Ministério Público? Quanto gasta o Congresso? Fecha o Congresso, fecha o Ministério Público. Eu acho que, inclusive, tinha alguns ministros lá que tinha que demitir também, porque o Marco Aurélio foi dizer que era censura, que era retrocesso. Mas que ousadia falar isso do Toffoli e do Alexandre de Moraes. Deixa só os dois lá, eles estão trabalhando. Deixa os homens trabalharem, deixa eles fazerem o serviço dele e mostrarem todas as inovações judiciárias. O mais importante que eu quero com esse vídeo é que vocês, por favor, se conscientizem de tudo isso que está acontecendo, que é uma coisa inédita, é um movimento lindo de liberdade de expressão. Eles só estão ali colocando algumas regrinhas para ninguém se ferir, porque as palavras elas machucam. Então, isso vai ser bom para o Brasil. Parem de criticar, porque nós amamos demais, e todo o meu apoio aí, um beijo pro Toffoli, pro Alexandre de Moraes. Eu espero muito que vocês gostem dessa minha linda mensagem de apoio e de amor. Força STF, não passarão. Ele é ministro, mas é meu amigo, é da Odebrecht, mas é meu amigo, é do STF, mas é meu amigo.